Sejam bem-vindos, né? Nessa casa de luz, nessa casa de amor, nessa casa que nos ampara, nos protege, nessa casa que nos guia sempre no caminho do bem. Agradecidos estamos por aqui termos chegado nessa tarde de sol, nessa tarde quente que vem nos aquecer, que é necessário também o calor, e agradecidos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui juntos, compartilhando o estudo, as leituras, os comentários, as preces dessa bendita doutrina espírita. Obrigada, Jesus, por aqui termos chegado, sim. Fique conosco, nos amparando, nos protegendo. Que seja em Teu nome, Senhor, em nome de todos os amigos espirituais, em nome de Deus e Maria de Nazaré, que damos por encerrada a prece e iniciada a leitura propriamente dito da tarde de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Nossa Cruz, livro Palavras de Vida Eterna. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus, Marcos, capítulo 8, versículo 34. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção têm cada qual a sua cruz. Esse almeja a que ele deve. E para realizar ou ressarcir a vida, pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo à feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que lhe cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante e tomar a nossa cruz. Aproveitando então o término dessa leitura, continuamos pedindo a Ti, Senhor, toda proteção e luz para essa tarde de amor nessa casa. Pedimos também toda intuição, todo despertamento, todo amparo à nossa querida Tayana, que vai falar na tarde de hoje sobre o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7:13.
Capítulo 7, item 13. Missão do homem inteligente na Terra. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Graças a Deus. Eu estou estudando essa palestra. Olha direitinho a escala. Olha de novo. Não tem nada na minha coisa. A temporária levou. Consegue pegar meu celular aí na bolsa? Eu te dou já já. Olha, tá no bolso da frente. Outro bolso. Isso. Só quando a gente não está, que a gente Não. sente a falta. Igual a No casa bolso que a de gente trás. fez, né? É uma maravilha. No bolso de trás da bolsa. Então hoje a gente vai concluir esse capítulo 7, que por acaso eu estudei primeiro os primeiros itens com vocês. E aí eu queria fazer uma brincadeira, como não poderia deixar de ser. Todo mundo aqui sabe o final da última novela, sabe? Se eu pedir para contar, conta. Mas a maioria sabe, né? Porque foi rede social, passou por aí, teve muita informação. 31. O teu é 31. Hoje é 24. A gente vai estudar hoje sobre a inteligência. Hoje é 24. Mas o do dia 24 estava o homem inteligente na Terra. Eu estou estudando. Ó, 31 é o capítulo 8, de 1 a 4. Tá vendo aqui? Capítulo 8, de 1 a 4. Aquele que se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos doutos e prudentes, as instruções dos espíritos, orgulho e humildade, e, por fim, o capítulo item 13, que é a missão do homem inteligente na Terra. O título do capítulo, Bem-aventurados os pobres de espírito. Tudo isso para a gente, como uma novela, recapitular todo o conhecimento, para agora a gente ver o que a gente coloca onde. Aí, nessa de buscar a informação científica para a gente conseguir entender, esse capítulo 8 de 1 a 4. sai falando muita coisa, e às vezes a gente não tem uma base sólida de entendimento. A gente Simplicidade, busca pureza de coração. consolo, a gente busca alento, explicações, mas ela também nos dá a razão. Ela também está com a finalidade dela é trazer para a gente um raciocínio que fundamenta esse consolo, que fundamenta essa razão. Porque senão seria uma coisa cega. E esse último item vem dando maiores detalhes sobre isso. Então, primeiramente vou falar para vocês, vou ficar olhando muito para baixo, como sempre, para não falar besteira. Bom, você não é minha área de conhecimento, mas é importante para a gente entender. Existe uma pirâmide, chamada de pirâmide informacional. Essa pirâmide é constituída de 4 itens. Primeiro vem os dados, depois vem o conhecimento, vem a informação, depois vem o conhecimento e, por último, vem a inteligência. Dados é a base. São tópicos soltos. São conteúdos isolados. Então, eu poderia falar aqui, pode ser 50 mil. Parede. Isso, sem mais nada, fica sem sentido, não é verdade? A gente não teria muito proveito dessa informação. Aí já tem a cola. E aí o segundo item dessa pirâmide é a informação. Quando a gente tem informação, já é algo colocado dentro de um contexto. Então eu digo, parede branca. Você já consegue formular alguma coisa na sua cabeça. Você já tem um significado, mesmo que não muito grande, mas já tem. Na sequência, vem conhecimento, que é quando a gente consegue empregar isso e interpretar essa informação, colocando isso com critérios de avaliação. Aí já entra a Bíblia. Não tem lá em João 8, alguma coisa, 8,32, que ele fala, a verdade vos libertará? A verdade é o conhecimento. Então, nessa hora, o conhecimento, que já é a gente interpretando alguma coisa,
parede branca. Onde? Na Casa do Caminho. Já interpretei, ela está falando da parede branca da Casa do Caminho. Nessa hora já tem essa viradinha de chave. Nessa hora a gente já deu um salto. Nessa hora a gente já está ponderando. Nessa hora já tem o bem e o mal. Daí para trás, daí para frente, né? Aí ele é um divisor. A gente já tem responsabilidades. Porque muitas vezes a gente pensa em inteligência e pensa assim, poxa, esse tema não é para mim. Ela deve estar falando dos grandes ganhadores de Nobel. Ela deve estar falando de alguém que inventou alguma coisa, que descobriu alguma coisa. Não. Todos nós, nessa máxima pode parecer repetitiva, mas todos nós criados simples e ignorantes das leis. Nós já aprendemos as leis, nem que seja pela observação da natureza. Aquele homenzinho da caverna lá atrás, antes todo tortinho, um belo dia ele se posturou, ele se posicionou de outra maneira, seu crânio se modificou porque ele começou a avaliar melhor, começou a interpretar, começou a analisar os dados e melhorar a sua vida. Para isso é a inteligência. Esse é um dom, esse é um talento que nos é dado por Deus, para que nós utilizemos no nosso dia a dia. E cada um de nós tem uma qualidade de talento. Tem gente que é para as artes, para a culinária, para os esportes, para as letras, né? Independente. Pode estar num alto grau de desenvolvimento, como não. Isso aí a gente vai esmiuçando aos poucos. Eu estou no terceiro, que é o conhecimento que vai ser interpretado, não é isso? Depois da informação, depois dos dados. E lá na pontinha, pirâmide começando de baixo, hein? Dados, informação, conhecimento e aqui em cima, inteligência. Inteligência é quando a gente aplica. A gente já interpretou, mas a gente aprendeu a aplicar? Porque quando eu interpreto tudo isso, eu pego todo esse conhecimento, os dados, as informações e transformo eles em conhecimento e aplico. Isso é inteligência. Nem sempre boa. Porque se eu não aplicar bem, posso estar dentro de uma linha de raciocínio coerente, mas pode não estar certa. Pode não ser para o bem. E o que Deus quer de nós? Que a gente pegue a inteligência e aplique ela para o bem. Então, na sequência, eu tenho uma frase para vocês de Jack Welch, para a gente pensar. Ele falava, né, nos meados do século XX lá, que nós estamos inundados de informação e sedentos de conhecimento. A gente tem muita coisa para analisar, chega para a gente até hoje muita coisa, mas será que a gente consegue compilar? Será que a gente consegue interpretar adequadamente? Hoje a gente chama de fake news, hoje a gente é pego em golpe, hoje a gente propaga coisas que não são integralmente corretas, a gente interpreta, dando a nossa pitadinha, colocando a nossa participação, mas será que é para ser assim? Voltando para o Evangelho, não é para ser assim. Jesus era tentado a todo tempo na sua inteligência. E ele tinha essa maturidade emocional, que é até covardia, né? Comparar, é só ilustrativo, né? A gente não vai querer se comparar a Jesus, porque ele era colocado mesmo em situações vexatórias, situações perigosas legalmente falando. Ele era colocado para ser testado mesmo, para ridicularizar, ser ridicularizado, e ele não caía. A inteligência emocional dele, a inteligência, né, a visão dele era muito ampla. E por vezes o que nos falta é isso. Porque quando a gente recebe as informações, recebe os baques da vida, né, recebe as dores, às vezes a gente não consegue parar, analisar, compilar tudo para aplicar a melhor solução. Porque nem sempre a melhor solução é a mais fácil. Nem sempre a melhor solução é a que nos agrada. Mas se a gente levar o nosso pensamento e pedir, meu Deus,
me ajude a aplicar a minha inteligência, porque nós estamos todos no mesmo degrau. A gente que está aqui e o pessoal que está lá fazendo as vacinas, descobrindo as coisas, estamos no mesmo degrau. Claro, alguns entendendo um pouquinho mais e tendo essa visão mais ampla, mas todos temos condição de, na nossa caminhada, avaliarmos o que a gente tem de planejamento para a gente e aplicarmos melhor a nossa inteligência. Eu já vou entrar no texto, tá, gente? Isso é só para contextualizar, porque senão fica parecendo que é só blá 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 de quem é mais inteligente que quem. E não é, isso é muito da formação do ser humano mesmo, desse desenvolvimento. É muito comum falar da transformação do planeta, né, da passagem do planeta de degrau, de provas e expiações, na evolução, mas não se dá se a gente não evoluir. E essa evolução hoje, isso também é uma coisa que às vezes é meio repetitiva, essa evolução, ela não é só intelectual. Isso a gente já conseguiu. Por mais que a gente ache que a gente não é inteligente, nossa, eu não sou a Sandra, não sei matemática, sou muito burra. Por mais que isso seja verdade, eu não sei matemática, alguma conquista eu tenho, porque eu estou nesse planeta agora, nesse momento de transformação. Para alguma coisa eu tenho que servir, eu fui criada para alguma coisa. Eu estou nessa condição hoje com uma missão. E essa missão depende de uma intelectualidade que eu tenho que desenvolver. Deus me deu. Toma, dessa vez você vai lá, você vai fazer X tarefa. Não significa que eu tenho que ficar paradinha só aqui, como na parábola dos talentos. Não, eu tenho medo, dá trabalho, eu tenho medo, vou enterrar. Não, eu tenho que me esforçar. Tá difícil. Eu acho que dessa vez vai dar para fazer pouca coisa. Faça pouca coisa. Porque é dado a gente isso. Esse capítulo ele fala muito sobre isso, né? Porque o capítulo inteiro sobre a humildade, sobre a gente entender que a gente não é a última bolacha do pacote. Então, por mais que, caso fosse alguém aqui super inteligente, que tivesse uma super intelectualidade, essa pessoa não está nem perto de algum conhecimento de um outro planeta. A gente tira muito pelos exilados de capela. Olha que situação. Saírem de um planeta extremamente evoluído, parecido com o que a gente está vivendo hoje. A gente tem uma boa condição intelectual já. A gente consegue falar com outro continente ao vivo, gente. Minha avó não imaginava isso em 1910, há pouquíssimo tempo mesmo. A gente deu outro salto, teve a Revolução Industrial, e olha esse salto tecnológico agora. A gente já tem essa condição, mas a gente usa bem, a gente controla isso, a gente sabe equilibrar. Então é importante a gente pensar sobre isso, né? Vou olhar um pouquinho aqui, para a gente não perder também o fio da meada, né? Item 13. Não vos soberbeis do que sabeis, porquanto esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos. Interessante isso aqui, porque realmente às vezes as pessoas, elas não... É engraçado, né? Como que as coisas vão acontecendo para a gente ir traçando o paralelo, né? Eu nunca ia pensar isso se eu não tivesse vivenciado esses dias. A gente está passando pelo aeroporto, está escrito assim, ó, brasileiro, estrangeiro, diplomata e sei lá o quê. O diplomata, ele não é brasileiro nem estrangeiro? Ele é um ser à parte da criação? Eu fiquei pensando isso. Qual a diferença? Tinha que ser brasileiro e estrangeiro. Para facilitar também, não para diferenciar. Na fila do estrangeiro, teria gente que falaria a língua dele, na minha cabeça, né? Falaria a língua dele, né? Ajudaria com as dificuldades. E do brasileiro, mesma coisa. Mas já é brasileiro, o cara já é daqui, já sabe. Mas não, separa. É melhor que a gente, o diplomata deve ser, passa por essa linha aqui. Trabalhou para isso, não vamos tirar o mérito, né? Estudou para isso, tem o posto, ok. É só um parâmetro mesmo, informação, tá? Alguma coisa aplicada, mais nada. Só para reflexão realmente. Porque ele está dizendo aqui para não ter soberba da inteligência.
para a gente refletir um pouquinho sobre isso. E aí vem, né, porque naquela ocasião não se escrevia nada, Sócrates, está na literatura, foi perguntado pelos seus discípulos: mestre, estão dizendo que o senhor é o homem mais inteligente que há. E ele falou: deve ser verdade. Deve ser verdade. Porque, pelo que me parece, eu sou o único que entendeu que eu nada sei. Que é a famosa frase, né? Só sei que nada sei. Então é isso. Quando você alcança mais um pouquinho, você vê, nossa, quanto falta. Porque você tem uma análise crítica da sua posição frente a esse vasto. Né? Na codificação, fora da codificação, toda hora eles dizem: não temos palavras para explicar a vocês. Vocês não têm palavras para nos entender. Vocabulário é limitado. Não conseguimos explicar. Que é isso? Como é que a gente vai explicar uma coisa para uma criança que é super complexa? Não dá. A gente consegue compreender por que não dá. Que a gente não tem ainda essa expansão toda, esse vislumbre todo do todo, né? Ou de mais um pouquinho, não do todo também. Mais um pouquinho, vão se abrindo as caixinhas. E quando a gente vai estudando, é isso que a gente vê. Mais à frente, pode deixar. Suponhamos sejais sumidades em inteligência... não, já vi. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer num meio onde pudeste desenvolver a sua inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que vos dá, pondo-vos na mão um instrumento com que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a Ele, Deus, tá? Tá com letra maiúscula aqui. E é isso. Toda a criação é feita para o bem. Todas as iniciativas de Deus é para o bem. Então, por que a inteligência seria diferente, né? Eu estava estudando aí as personalidades para ver quem eu trazia para exemplificar. Aí eu fui estudar Leonardo da Vinci, que a gente está acostumado a pensar nele como um pintor, né? Como no meu caso, na área da saúde, eu estudo anatomia há muito tempo, o cara era um anatomista, ele era curioso com a anatomia humana. Ele ficava vendo as expressões faciais, como os músculos do rosto se moviam. Ele também era um arquiteto. Muitos dos seus desenhos, dos seus planejamentos, só muito tempo depois foram aplicados de fato, porque na ocasião não tinha recursos, nem entendimento. O povo achava que aquilo era doideira dele. Uma tartaruga de cabeça para baixo, quando eles viram o desenho, era um tanque de guerra. Ele fazia bestas, aquela arma, né, antiga, rudimentar, grandona assim, depois foram ver, já era a metralhadora. Ah, só armas? Não, tinha muitas outras coisas que ele fazia. Então ele mexia com vários setores. E aí, filho bastardo de um relacionamento, não pôde receber o nome do pai. Esse Da Vinci é do lugar de onde ele nasceu. Ele não pôde receber o sobrenome do pai e não foi criado pelo pai. E naquela época, os filhos tinham que seguir a profissão dos pais. Lembra de alguém que seguiu a profissão do pai? Ele não pôde. Olha que interessante, né? Eu fiquei maquinando aqui. Realmente, Deus é perfeito. Você imagina se ele fosse obrigado a ser tabelião? Obrigado de nascença. Ele nasceu filho daquele homem, ele tinha que ser o que o pai era, né? Ele não ia poder desenvolver todas essas potencialidades que na época não foram utilizadas, mas já estava o germe lá para a posteridade utilizar. Então é muito interessante. E aí, molequinho, novinho, assim, jovenzinho, iniciando a adolescência, ele pediu para um homem para ir para a casa dele para pintar. Falou: pinto, eu pinto. Para estudar, gente. Então aquilo, a gente tem que querer. A gente vê muitas fotos, às vezes, na internet, que não dá para saber se é verdade, se não é, de gente sentada no meio fio, debaixo da luz da rua, porque não tem recurso em casa para estudar, né? E aí eu também pergunto isso lá em casa. Eu falei: qual é a sua desculpa? Já que você tem tudo aqui na sua mão, qual é a sua? Mas eu deveria perguntar para mim mesma, qual é a minha? Para não estudar um pouco mais, né? Porque a inteligência é esse talento. A gente não tem a obrigação realmente de transcender uma coisa que você não tem menor condição. Para onde vai? Não sei, mas por aqui eu sei. Então faça o seu melhor.
com essa inteligência que você tem. Aplique bem essa parte dessa inteligência que você tem, que esses frutos é que são esperados por Deus de você. É essa a sua missão. Então, todo mundo tem sim algo a acrescentar, tá bem? Calma aí que já pulou aqui. Meu capítulo quer ir embora lá para frente. A natureza do instrumento não está a indicar a que utilização deve se prestar. Essa frase me impactou, gente. Porque no fim ele fala assim, ó, a enxada que o jardineiro entrega a seu ajudante não mostra ao ajudante, aí está escrito este último, que lhe cumpre cavar a terra. Gente, é muito óbvio, isso aqui ele quer mostrar a obviedade da coisa. Deus deu a você o dom de costurar. Não é óbvio que é para você costurar? Eu não sei vocês, se vocês têm realmente alguma coisa dentro de vocês, porque ele está dizendo aqui que todo mundo tem. Na nossa idade, mais de 20, que a gente está na casa dos 20, 30, né? A gente, todo mundo. A gente já se ligou. Às vezes um jovenzinho está perdido, faz teste vocacional, né? Está ali, está aqui, não sabe bem, mas a gente já sabe mais ou menos para onde que a gente está indo, né? Então, no meu caso em particular, era tão interessante que quando começava a explicação, parecia realmente que aquilo ali eu já sabia. Não que eu ficasse aqui com desrespeito com o professor nem nada, mas era muito natural. Dirigir foi muito natural. Eu tenho certeza que eu já fiz isso na minha vida. Não foi nada de outro mundo. O que parecia ser, parece ser para muita gente, uma coisa avessa. Não parece que é a primeira experiência. E tem essas características, é muito interessante como é maravilhoso reencarnar. Porque hoje, nessa veste, você tem a oportunidade de vivenciar certas situações. Na próxima, outras. Para ir desenvolvendo a cada passo alguma coisa. E se for útil para a obra da criação, que você permaneça muito enraigado nisso, vai ficar. É o que é a sua praia? A área da saúde? Então, vamos lá, está contribuindo bem? Mantém. Tem um menininho na internet, eu não consigo imaginar que aquilo seja mentira, gente. O menino deve ter uns 6 anos de idade, já viu? O menino de jaleco, que a mãe bota jaleco, bota touquinha de cirurgião, você já viu? Ele fala assim, mãe, hoje eu quero falar sobre esplenectomia. A mãe, o quê? É o quê, meu filho? Vou explicar, mãe, com toda paciência. Ele explica, repete, às vezes as palavras mal saem. Não fala uma besteira. Tudo certinho. Gente, um planejamento reencarnatório particular, ímpar. Porque nessa idade realmente ainda está tudo muito embotado. É uma criança bobinha, não tem, né, essa vultuosidade toda, né, para alguma tendência, principalmente profissional. Mas ele demonstra isso já. E a gente, em um dado momento, se toca. Pô, eu nasci para cozinhar, nasci para costurar, nasci para dirigir, nasci para tal coisa, nasci para tal coisa. Faça isso valer a pena, porque é isso que se espera. E para o bem. E para o bem. Não para prejuízo da humanidade, do próximo ou da humanidade, da coletividade. Isso é que é interessante. Porque quando a gente às vezes fica com aquela sensação de menos-valia, poxa, eu não tenho valor, a minha profissão é muito humilde, é muito simples. Não. Como numa cadeia, como numa engrenagem de relógio. Tira um parafusinho dali para você ver. Para de funcionar. Todos têm utilidade, todas as profissões, as vocações, todas as inteligências, todas as iniciativas. E não há tempo, né? Cada vez mais a gente vê pessoas com mais idade começando alguma coisa, né? Querendo desenvolver algo que já parou de fazer há um tempo atrás, retomando alguma coisa. Nós estamos envelhecendo, a população está envelhecendo. A inteligência está proporcionando isso para nós. Então, antigamente, os apóstolos, o mais velho tinha 40 e poucos anos. Era um senhor. As vovós tinham 40 e poucos anos. Gente, passou essa época, né? Então, se a gente parar para botar número na coisa, sem contexto, só dado, a gente não vai andar. A gente já está mesmo na era da inteligência. Já tem, né? Muito de nós
empregado, porque a gente não está na primeira encarnação. Então já tem muito esforço nosso em nós mesmos para a gente desistir. Tá fraco? Tá dando para ouvir? Tá, então vamos embora. Deixa eu ver aqui, ó. Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Estamos falando ainda daquele jardineiro que pega a enxada e se volta contra o Senhor. Então a gente ia dizer que é horrível essa atitude. Então, se é horrível essa atitude hipotética aqui, alegórica, né? Isso aqui é uma historinha, né? O jardineiro vai pegar a enxada e vai lá no dono do jardim e vai bater nele. É alegórico? Muitas invenções da humanidade foram utilizadas mal. E normalmente seus criadores não foram as pessoas que quiseram esse mau uso. Outras pessoas se utilizaram dessas invenções para fazer coisas ruins para a humanidade. Olha que coisa. Né? Santos Dumont, tem um livro dele, alguma coisa, O Anjo Alado, tem um livro, né, que fala sobre ele. Né? Olha como que interessante, né? Essa dimensão da coisa. Transformou a vida no planeta. Não era possível fazer certas coisas que hoje a gente faz em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Não era possível. Né? A própria maratona, né, que foi na Grécia, foi a história de um cara para levar uma mensagem, correndo. Chegou lá e morreu. Olha isso. Você pega um aparelho, foi a mensagem. Acabou. Gente, é muito grande, isso é muito grande. O poder da nossa inteligência é a nossa inteligência. Nós mesmos, que não sabemos o que fizemos anteriormente, mas sabemos o que podemos fazer agora. Como empregar. Então, olha, eu não vou desenvolver nenhuma máquina, eu não acho que vou contribuir desenvolvendo nenhuma medicação, fazendo nada assim tão grandioso para a humanidade. Gente, só de não passar uma fake news, a gente já está contribuindo. Porque o começo da base não é o dado? Depois não é a informação? Então, já está valendo. Se a gente deixar de lado a notícia ruim e propagar a boa, na minha opinião, já estamos usando melhor a nossa inteligência. A gente já pelo menos está melhorando a ambiência ao nosso entorno. Isso já é alguma coisa, né? Se a gente não pode fazer algo a mais agora, nessa encarnação. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa aqui. Nessa parte ainda sobre a inteligência, é muito interessante, né? Porque ele pede para a gente ser humilde, não se envaidecer, né? Sabe com quem está falando? Não ter fila separada, e está pedindo isso, né? Está pedindo para que quem tem oriente quem não tem, para que esse se erga. Porque todos temos potencialidades. Aí vocês podem pensar assim, poxa, mas nasce pessoas com graus de intelectualidade diferentes. Nasce pessoas hoje com diagnósticos que impedem que essa pessoa consiga compreender, assimilar, desenvolver a inteligência agora. A gente já sabe que Deus é bom e justo, a gente já sabe que não existe maldade, só reparação. A gente sabe que a gente é responsável e nessa responsabilidade existem causas e efeitos. Um dos efeitos do abuso é a perda. Tem um palestrante muito famoso que cita essa historinha do carro. Você pega um carro super caro e dá para uma pessoa. Essa pessoa pega e destrói o carro. Qual o próximo carro que ela vai ter? Eu não daria nenhum, mas não vai ser aquele caro. Isso é o nosso corpo, é o nosso maquinário. Você pega um carrão, um corpo super intelectualizado, com muita potencialidade e dá para o sujeito. Porque, gente, vamos separar. O corpo é só uma máquina. O motorista é o espírito imortal, somos nós. Então, o corpo é dado para nós. A intelectualidade está no espírito e transborda para o corpo, não é isso?
Então deu uma máquina, um carrão para aquela pessoa, ela não soube usar. É até perigoso você dar de novo para ela esse carrão, se ela saiu bem, né, da situação. Então você não dá, você tira. Então você vê às vezes as pessoas, né, tem paralisia cerebral, tem algum comprometimento, você pensa, coitadinho, poxa, será que Deus esqueceu dele? Muito provavelmente, como não tem uma coisa tão, não dá pra gente colocar, não tem um índice. Se você usou mal a inteligência com máquinas, você vai ficar sem um braço. Não existe esse índice, tá? Então, supondo que seja essa questão, usou mal a inteligência, nada mais natural do que ela ser retirada, para que você possa ponderar sobre o mau uso que você teve e refletir, poxa, era bom pra caramba ter inteligência. Eu acho que eu mesmo me atropelei aqui, eu estava falando sobre exilados de capela. Olha que interessante, tinha uma condição similar a esse planeta, com bastante tecnologia, chuveirinho quente, né? Caminha gostosa, calor ar-condicionado, e explodiram lá. Beleza. O que você vai ter agora para você se virar? Areia. Tem um planetinha ali, na escalinha, terceirinho na ordem, ali na fila, na Via Láctea, está começando, precisando de gente para dar um jeitinho lá. Então vai lá, gente. Agora vocês vão para lá. É castigo? Não. Muita inteligência. E o outro lado, a moralidade. As benditas duas asas. Normalmente, a gente desenvolve a intelectualidade. Começa a se achar rei da cocada preta. Só que para isso, não desenvolve também a moralidade, que seria a parte da humildade, seria a parte de entender. Realmente, eu estou acima da média. Eu olho para eles e vejo, poxa, não estão me acompanhando. Posso fazer alguma coisa, desenvolver uma escola, desenvolver um curso, melhorar aqui. Os egípcios fizeram, todos os outros povos fizeram, porque entenderam que precisavam. E esse é o princípio da inteligência, a utilização para a gente sobreviver. Lá atrás, nada mais foi do que isso, né? Pura sobrevivência. Tinha que desenvolver a inteligência para sobreviver. Hoje, já é para progredir mesmo. A gente não tem mais necessidade de caçar, de se esconder, de procurar uma pele para se cobrir, para aprender a fazer o fogo. Não tem mais essa necessidade. Hoje, a gente já precisa conseguir conciliar, acoplar a inteligência e a moralidade para fazer o que o Evangelho está dizendo. Não se envaidecer e conseguir ainda assim levar os demais que estão numa posição menos privilegiada nesse quesito junto conosco. Supondo que fosse eu a pessoa aqui, né? Estou falando em primeira pessoa porque eu estou lendo aqui, tá? Na sequência. Aqui, ó. Pois bem, não se dá o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta ele contra o seu senhor a enxada que lhe foi confiada para rotear o terreno? Tem ele direito ao salário prometido? Não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Daí todas essas alegorias bíblicas, né? De jardim, de Éden, de maçã, de ser expulso do paraíso, né? Disso tudo que era necessário ainda para aquela inteligência da época. Não faz. Por quê? Porque tem inferno. Tem inferno. Se você for mal, você vai para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno? Não vou fazer. Hoje a gente já descortina isso. Hoje a gente já sabe que a gente faz a nossa própria realidade. Você pode estar vivendo um inferno agora, na sua vida encarnado. E pode viver o mesmo desencarnado. Porque você não vai mudar. Você é você. Então cabe a você usar bem a inteligência que Deus te deu. Está sentado aqui hoje, sexta-feira à tarde, estudando sobre inteligência. Para quê? Usar. Normalmente, quando a gente está desesperado, a gente só grita. A gente não tem nem dados, nem informação, nem conhecimento, nem nada. A gente só pira e não coloca nada em prática.
Então, tinha também uma criancinha num desses videozinhos que fala: mamãe, respira, respira. Então, respira, se acalma. Nem sabe para onde começar, não gravou, que ninguém é obrigado a gravar qual é o parágrafo, qual é o evangelista, qual é o capítulo. Abre, que eles te ajudam. Qualquer palavrinha você vai ver que cabe para você. Naquele momento, é impressionante. Se vincula aqui, ó, com a inteligência maior, que ela faz um funilzinho e te ajuda. E é isso que a gente tem que fazer. A gente está com a inteligência ainda muito aquém do que de fato é até necessário, porque a gente se destempera muito facilmente. Então é isso. Pedir ajuda aos universitários. Não conseguiu, se conecta aqui, ó, que uma inteligência maior, seu mentor, alguém vai te orientar a fazer o melhor. Não que nesse seja o que a gente quer, mas é o melhor. Quando é a espiritualidade superior, é o melhor, é o remédio amargo. Remédio não é para ser gostoso. Eu falava, brincava com isso, mas é verdade, porque é perigoso até, se for gostoso. Você fica sem vergonha. A doutrina espírita, ela, eu não diria a palavra perigosa, é responsabilidade a palavra, mas dependendo, vê se não fica bem a palavra perigosa. Perigosa, porque se a gente for sem vergonha, como eu estou brincando aqui, a gente pode ficar dando desculpa para ficar fazendo besteira. Ah, eu tenho outra encarnação. Não, Deus é bom e justo. Vou ter outra chance. É fato, vai ter. Você vai usar mal sua inteligência para isso. Você vai ficar toda hora protelando uma coisa que já era para ter feito. Caminho é esse. Não é legal, mas é esse. É o caminho que você está na encarnação para cumprir. Cumpra com inteligência. Tirando, né, fazendo a limonada do limão. Tem tanto jargão, gente, que a gente usa aqui, mas é verdade. E na área da nutrição, foi um exemplo que eu achei, nossa, muito diário, muito para todo mundo, sabe? Que é a coisa mais que eu vejo assim, inteligente no dia a dia, que serve para todo mundo, que é o aproveitamento dos alimentos. Olha que interessante. O moço estava brincando, mas é verdade. Está lá descrito no livro, eu não sou estudiosa disso, mas está no livro, que sob a casca, né, debaixo da casca estão a maior quantidade de nutrientes. O pessoal vai lá e tira a casca. Não é mais higiênico. Lava, gente. Aí ele brincou com a cenoura, mas olha como é que é verdade. Você rala, descasca a cenoura para ralar, enfia pinho, que você não vai ver a diferença onde está a casca e não está. É só lavar. Não é só ser inteligente? Dá menos trabalho ser inteligente. É mais nutritivo ser inteligente. É mais proveitoso para o nosso dia a dia ser inteligente. Mas vamos lá, temos que descascar. É um abacaxi, não é uma cenoura. A casca serve para nutrir a terra. Sabe fazer suco? Exatamente. Estava ouvindo aqui meu pensamento. Faz um monte de coisa, gente. Olha como é maravilhoso usar a inteligência. Simples, né? Não precisa nem saber ler. Não é muito inteligente isso? E lá atrás, né, quando as pessoas tinham escassez, pouco, já tinham que se virar. Aí foi começando a ter mais. Aí você pensa assim, nossa, quanto mais, melhor vai usar. Não, começou a fazer besteira. Então tem até uma brincadeirinha que é o homem das cavernas, aí ele vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Quando chega num homem de terno assim, ele fala, volta, deu errado. Mas não deu, é brincadeira, demos certo, tá dando certo. A gente só precisa aquele ajuste fino da inteligência. Agora é a hora da gente dar aquela última viradinha para a gente botar a moralidade no jogo. Isso é que é o importante, que é o link para a próxima, né? É o link para os próximos estudos. Não vou dar spoiler, mas é isso. A moralidade. A moralidade ela tem que caminhar junto, que é para a gente pegar a nossa inteligência, aplicar no dia a dia, levar todo mundo junto, mas também melhorar mesmo, progredir, evoluir, crescer, porque senão não tem finalidade. Aqui embaixo, ó, tem ele, o direito...
Isso aqui tudo é reflexão. Olha só, será que a gente vai ter direito a salário se a gente usar mal? Será que a gente vai ter direito a ficar no planeta melhorado se a gente maltratar o planeta? Será? Não, gente, não vai. Já está explicando aqui tudo em alegoria, mas que a gente sabe que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Se não passar de matéria, repete. Não passar na escola, né? Se não conseguir a nota X mínima, repete. Precisa, é para o seu bem. Você não vai gostar, mas é para o seu bem, para você conseguir aprender todos aqueles conhecimentos, ter maturidade suficiente e aí sim aproveitar melhor a próxima fase. Seu-lo-á, não duvideis, e atravessará existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Lembra, gente, que esse vocabulário é um vocabulário necessário à ocasião. Por que humilhação? Que é nesse sentido não de humildade, né? De pária, né? Humilhação mesmo. Porque vocês pensem bem, se um grande gênio que usou mal a sua inteligência, numa próxima encarnação, for uma pessoa débil, tiver uma inteligência bem rudimentar, o espírito dele não retrocede, continua sendo aquele gênio. Então, em desdobramento, no sono, ele vai ter vislumbre disso tudo e provavelmente pode se sentir humilhado. Pode ser que ele não tenha essa resignação de, poxa, pisei na bola, tá vendo? Agora essa encarnação vai ter que passar toda passando por isso. É difícil a gente ver as pessoas serem resignadas, né? Mas é isso. Não pensem vocês que essas pessoas que estão numa situação que não compreendem o idioma, que não conseguem falar, que não conseguem, né, raciocinar e formar um pensamento, que são pessoas menores ou diferentes de nós. Elas estão passando, neste momento, por essa condição para aprender. Se vão, é outra situação, é individual. Mas Deus prepara tudo para que sim, que aprendam, que tenham suporte, que tenham ambiência, que estejam no local, né? Tudo está no seu local. Então, que a gente não olhe com esse olhar de, poxa, coitados daqueles todos. Não, é um momento e ninguém está livre disso, porque a lei é de uso. Use bem esses talentos, use bem. Se não for usado bem, vai ser retirado. Isso sim, né? É isso. Usou bem? Toma mais. Não usou? Tira. Até o pouco que você tem vai ser tirado. Você não tem condições de ficar com isso. É simples assim. Então, a gente que não quer, né, passar problema, a gente usa bem. Tenta, pelo menos, né? Se esforça para isso. É isso mesmo. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas sob a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que a possuem dela se servissem de conformidade com a vontade de Deus, seria fácil para os espíritos a tarefa de fazer a humanidade ir avante, né? Porque a gente não trabalha sozinho. Ledo engana qualquer um de nós que acha que a gente se basta e que a gente é um super-herói e que a gente vai fazer tudo sozinho. Tem até um jargão, né? Muito fácil estar do lado daí. Do lado de cá, seja qual for a profissão, né? Qual for a profissão. Você está desse lado aí, você tem crítica, você sabe como agir, você diz como por que esse presidente não faz isso, não faz aquilo outro, né? Todo mundo tem. Ai, não presta, a polícia não presta, o professor não presta, o enfermeiro não presta. Aí passa pro lado de cá. Vem ver. Como é que é? Se aquela mãe deveria educar melhor o seu filho. É uma missão, gente. Nossa, se na minha casa essa criança não faria isso. Gente, não rio mais, mas já ri muito de gente que falou isso e depois teve filho. Não rio mais, porque hoje, aí que está a inteligência, né? Uma das. A gente não tem realmente, eu só tenho 2, que eu já falo que tenho vários, porque 2 é gente demais já para mim, 2 filhos. São totalmente opostos, não são só diferentes, eles são opostos, são pessoas opostas uma da outra, cada qual com as suas características, né? E
muita gente falava, ah, se fosse meu filho, ah, na minha época. E depois teve seus próprios filhos e não soube administrar como verbalizava que faria. Porque são outras situações, gente, é o outro lado. O interessante é a gente conseguir realmente aprender a lição, realmente visualizando e não passando. Esse seria o supra-sumo de tudo, né? Você, ai, que bom, olha, tá vendo? Ele tá errando, peraí, ele passou por ali? Não vou passar. Mas nem tudo é assim, gente. Essa regrinha não. Na hora do vamos ver, é que a gente tem que saber se vai conseguir, como vai reagir, como vai sentir para reagir. Então, o interessante é não julgar. Porque essa pitadinha do julgamento parece que fica anotada na nossa ficha. E imediatamente a gente passa por uma situação que é para ver. Olha só agora. Se coloca aqui do outro lado, calça o sapato. Minha mãe falava muito isso. Calça o meu sapato para ver como é. Vem para o lado de cá. E aí a gente vê como é que a gente usa a nossa inteligência naquela situação. Então isso é interessante. A doutrina espírita ela é muito didática nesse sentido. Da gente conseguir, antes de passar, vislumbrar. Poxa, eu não quero. Essa situação eu não quero para mim. Eu vou tentar ao máximo, me esforçar ao máximo para não incorrer nessa falta, que é para não ter resultados ruins. E é para isso que serve a minha inteligência. Para eu prevenir. Né? Que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Sempre o melhor remédio. E para terminar... Peraí. Me perco toda hora, a letrinha pequenininha. Se todos os homens que a possuem dela se servissem em conformidade a Deus, seria fácil para os espíritos a tarefa da humanidade avante. Infelizmente, muitos a tornam instrumento de orgulho e de perdição contra si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as outras faculdades. E, no entanto, não lhe faltam ensinamentos que o advirtam de que uma poderosa mão pode retirar o que lhe concedeu. Ferdinando, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Que é a máxima, né, de que Deus realmente é o Criador de tudo e entende tudo e sabe o que é melhor para nós. Nesse sentido de que essa mão poderosa pode retirar, não é apenas a inteligência, são todas as situações que podem nos prejudicar. Como a gente tira da frente da criancinha um ferro, um fogão, um vidro, qualquer coisa que pode machucá-la e ela não entende, nós também não entendemos. Futuramente, isso fica mais claro e fica mais fácil da gente compreender. Refletindo, né, sobre isso de missão, inteligência, né, o término desse capítulo, né, o fechamento da humildade, né, e como é que a gente aplica humildade com inteligência, vem também as lições diárias, né, que uma casa espírita nos dá. Gente, dentro de um ambiente como esse, não tem títulos, não tem postos, tem trabalhadores, né? Para concluir esse exemplo próximo, porque se a gente ficar falando de coisa muito abstrata, a gente pode não entender. Olha, estamos todos aqui. Estamos todos estudando o mesmo livro, as mesmas palavras, no mesmo tempo, cada qual com a sua idade, cada qual numa residência, cada qual com uma problemática lá fora, mas agora... Olha aqui, agora, nesse momento, estamos todos refletindo sobre a inteligência, sobre o que podemos levar de benefício desse ensinamento do Evangelho para as nossas casas. Como nós podemos modificar as nossas atitudes em prol de sermos mais inteligentes no nosso dia a dia e facilitarmos a nossa vida. Muitas e muitas coisas, né, na obra de Joana de Ângeles, que é uma obra muito psicológica, né, muito voltada para as emoções, para o conhecimento íntimo, né, para o autoconhecimento, tem muitas passagens sobre isso, do uso da inteligência, levando-se em consideração a emoção. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, perdi a cabeça, fiquei cego de raiva. Isso não vai existir, gente. A gente não vai ter um bloqueio da inteligência. A gente vai ter alguma coisa falando mais forte. Tem um desenho muito engraçado, né, de criança
Divertidamente, que fala das emoções. É muito interessante aquele desenho, porque realmente é uma sala de controle. Nós somos, né? Nós temos o nosso corpo físico, uma sala de controle, e se a gente deixar o espírito ter a sua natureza liberta, assim, vou fazer o que eu bem entender, pode ser que eu seja uma pessoa extremamente raivosa. Eu tenho que aprender sim a colocar cada coisa no seu lugar. Não está na hora disso. A raiva servia para eu me salvar, para eu me defender. Como que eu posso me defender? Com educação, com palavras. Posso escrever, não precisa ser mais com violência física, não precisa ser mais com violência verbal. Escapa. Acontece sim, a gente às vezes sai alguma coisa, mas imediatamente a gente consegue, com a nossa inteligência também, ponderar. E errei. Vou voltar. Vou refazer. Vou pedir desculpa. Vou arrumar aquilo ali, enquanto eu estou a caminho. Não é para deixar o orgulho falar mais alto, que aqui lá na frente fala isso, né? E às vezes, por orgulho e vaidade, a nossa inteligência, né, o nosso posto, coloca a gente num lugar que a gente se perde. Quando a gente vê, está sozinho. Envolto da nossa arrogância, envolto da nossa soberba. E cadê todo mundo? Se sente abandonado. Aí advém as doenças, né, emocionais que extravasam para o corpo. Aquela pessoa que fica com rancor, fica se sentindo mal e tal. Por quê? Plantou essa realidade, né? Fez com que o seu entorno não tivesse mais ninguém. Aí tem uma outra, é filme também, mas é engraçado para pensar. Dois filmes que eu vejo muito filme de herói, né? Lá só tem menino. Um que é claro, o clássico, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, e a gente acabou de adquirir grandes poderes aqui, porque a gente acabou de entender que a inteligência está vinculada aos dons que tem que progredir, prosperar. Não é para a gente guardar para a gente, porque a hora que a gente guarda para a gente é enterrar. E não é isso que está pedindo para fazer, né? Está pedindo para prosperar, espalhar. E a outra que é num filme que ele chega e fala, conta uma piada para uma pessoa, e a pessoa fica bem séria assim, olhando para ele. Aí ele fala assim, as pessoas costumam rir das minhas piadas. Aí o outro cara responde assim, eles trabalham para você, né? Então quer dizer, quem está te cercando? As pessoas são verdadeiras com você? Ou elas são obrigadas a aguentar você na sua arrogância? Isso é uma coisa para a gente pensar. Às vezes a gente se acha o máximo, mas aquelas pessoas são obrigadas a estar ali perto de você, rindo, porque não tem opção às vezes. E aí às vezes quando tem, sai. Quando você olha para o lado, cadê todo mundo? Ninguém. Aí você começa aquela autoanálise. Por isso que eu falei de Joana. Cadê todo mundo? Não tem mais ninguém. Porque não precisa ficar perto de você mais. Não tem mais que aguentar aquilo. Aí você vê que você é pequenininho, igualzinho a todo mundo. Precisa de companhia, precisa de ouvido, precisa de apoio, precisa de suporte. Precisa de outras inteligências. Todo mundo precisa de todo mundo. Todo mundo faz parte da obra da criação. Todos nós somos co-criadores. E esse é o encerramento que eu preciso que vocês entendam. Todos nós somos filhos de Deus, criados igualmente, com um propósito, com uma finalidade útil. E cada um de nós tem que ter esse entendimento de valor próprio, de amor próprio. E também de tarefa, de fazer a sua parte. E não se esconder atrás de uma falsa humildade, que não é humildade, é preguiça, que o capítulo explicou isso tudo, e botar a mão na massa. Usar a inteligência que tem para progredir. E aí sim, ao redor vai sempre aparecendo, gente, é impressionante. Quando a gente pensa que está sozinho, de repente aparece alguém para auxiliar. Quando é útil, né? Quando é benéfico. Estava passando aqui e ajuda. Então, é assim que funciona. O bem vem, tudo é atração, né? Então, o bem atrai o bem, né? As coisas que a gente quer fazer com bom coração, com boa intenção, elas vão florir, vão crescer e se expandir. E assim é a nossa consciência e a nossa inteligência voltada para o que Deus quer da gente, que
que é essa máxima de crescimento, de progresso, e todos juntos. E finalizando mesmo, é uma frase também que eu não sei o autor, mas é uma coisa que eu carrego comigo há muito tempo, e esses dias, nossa, eu ouvi demais, então acredito que seja para ser dita, que a corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se existe um elo fraco, suponhamos que nós sejamos a corrente aqui, não é para a gente deixar ele para lá, excluir esse elo, abandonar essa pessoa. É para a gente tentar restaurar, tentar agrupar, tentar fazer ele entrar nessa corrente, fortalecer ele tanto quanto os demais. Isso é muito importante da gente pensar, porque sozinhos, imagina um elo não é nada. É preciso da corrente para fazer alguma coisa. Então, assim, nessa corrente de amor e de esperança que a gente vai conseguir, que eu termino hoje o nosso estudo, e certos que todos nós vamos levar para casa esse pensamento firme na vontade de Deus para a nossa melhoria. Muito obrigada. Vamos agora fazer a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida. É a lição número 6, Esforço e Oração. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que declaram em público o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o Mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são duas características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa de joelhos estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças desse monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Graças a Deus. Chegou o momento do passe, que os médiuns se posicionem. Nos mantenhamos pensando em Jesus, lembrando de que a espiritualidade está se debruçando sobre cada um de vós
Então, com o pensamento em Jesus, com a espiritualidade em volta de cada um, pensemos, reflitamos que estamos aqui para receber a luz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Emmanuel é bem claro, não, tá bom assim. Emmanuel é bem claro sobre como Jesus era comprometido com as duas atitudes que devem fazer parte de um homem de bem, que é trabalhar e orar. Essas duas atitudes se complementam, devem estar integradas, pois integram o homem com Deus. Ainda hoje, vivem alguns religiosos na clausura. Deus sabe o que passa no coração deles. Contudo, devemos seguir o exemplo de Jesus, que aliou muito bem essas duas atitudes de ser um trabalhador incansável e se manter sempre ligado ao Pai pela oração. Os espíritos superiores foram questionados sobre isso por Allan Kardec, na questão 657 de O Livro dos Espíritos, quando ele perguntou: tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fizeram e só em Deus pensam? E os espíritos respondem: não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem. E são inúteis. Demais, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele se pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Desse modo, devemos, além de não fazer o mal, fazer o bem, através do trabalho, de modo interligado com Deus, a partir das atitudes cristãs. E, no momento particular ou em grupo, vamos nos fortalecer através da prece. Jesus permaneceu sintonizado com as coisas do alto, embora estivesse na terra. A sua escolha em exemplificar o saber já construído acerca de Deus dá origem e destino ao aperfeiçoamento moral do homem. É a participação através do trabalho e não o dobrar de joelhos, o levantamento de mãos santas, o Senhor, Senhor. Jesus aceitou a sua missão. Concretiza-se assim como um mestre perfeito, aquele que ensina, exemplificando a lição, e com simplicidade, humildade, zelo, paciência e sabedoria, partilha com seus discípulos o seu aprendizado. O mestre amava a todos, com todos permanecia reeducando-os ao exercício da vontade de Deus, mas não se perdia no avolumado das tarefas do cotidiano, embora soubesse serem elas fundamentais. Jesus, ao fim de cada dia, recolhia-se ao refúgio de Deus para dar contas e refletir acerca do trabalho feito, agradecer-lhe o generoso apoio e buscar iluminação às demandas do dia seguinte. Certamente
Esse é o ensino maior do Mestre. Ele testemunha obediência e confiança no Pai, e que tudo dele provém e a ele deve retornar. Jesus nos convida a fazer o mesmo. Ação é serviço, oração é força. Bendito seja o destaque do Espírito Emmanuel que nos trouxe essa lição. Que Deus nos ajude a sempre pensar assim. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor Jesus. E vamos agora ouvir com a nossa Ana Virgínia a nossa prece final. Graças a Deus. Senhor Jesus, gratidão é a palavra que a gente pode expressar por esse banquete de luz e aprendizado que Tu nos deste nessa tarde. Que possamos, Senhor, não só interiorizar tudo o que ouvimos, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia, Senhor. Que nós possamos, Senhor, sermos gratos por essa intelectualidade que Tu deste a cada um de nós, pela inteligência que Tu deste a cada um de nós, onde cada um exerce a inteligência que veio com a responsabilidade nesta encarnação de colocar em prática. As inteligências são muitas, melhor dizendo, as inteligências são classificadas em 8 tipos. E não entremos em equívoco achando que intelectualidade é a mesma coisa que inteligência. Não é. Senhor Jesus, estamos aqui aprendendo no nosso dia a dia com as nossas potencialidades a lapidar essa inteligência que Tu nos deste, cada um com a sua particularidade. Mas, Senhor, Te pedimos humildemente que a gente possa exercer sempre para o bem. Que Tu nos dás a capacidade de melhorarmos a cada dia através das leituras, das experiências, do exercício da ciência, mas que possamos construir o melhor para o próximo e, consequentemente, para nós também. Não façamos de uma descoberta da nossa inteligência a ruína de uma sociedade, mas sim do bem ao próximo. Obrigada, Jesus.
Obrigada por tudo que tu nos dás. Nos faça a cada dia merecedores da confiança que tu nos deste ao chegarmos nesse planeta. E que seja em teu nome, Senhor. Em nome de Deus, esse Pai maior, que conhece a cada um de nós na nossa essência. Em nome de Maria de Nazaré, essa mãe que com toda a sua inteligência, acima de tudo emocional, soube driblar todas as aflições de sua vida. E em nome de todos os nossos amigos espirituais que estão junto a nós, te agradecemos mais uma vez por tudo que ouvimos e aprendemos na tarde de hoje e que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares debaixo da tua paz, da tua misericórdia, de toda a tua proteção. Que assim possa ser, Senhor. Graças a Deus. Meus amores, olha, nesse domingo agora, vamos colocar a partir das 8h30, teremos um encontro de Bezerra de Menezes aqui na nossa casa. Geralmente o encontro começa às 9h, vai até às 13 horas. Mas como nós temos o hábito de falar na obra social, porque é um domingo, né? A maioria é dona de casa, deixa a família. Então eu sempre comento isso na obra social. Venham. Se precisar sair um pouquinho mais cedo, saiam, mas não deixem de vir pegar reter, acima de tudo, a vibração desse médico tão misericordioso, né, que viveu e escolheu ficar nesse âmbito nosso, né, para nos ajudar na nossa, cada um na sua encarnação, né? Um espírito como Bezerra, ele poderia estar em outra orbe, né? Desvinculado dessas mazelas que nós levamos para ele, que nós causamos a nós mesmos e respinga nos nossos queridos, né? Mas não, como um pai, né? Ele faz questão de estar junto de nós, né? Amenizando as nossas dores, seja ela da classificação que for, mas aqui, lutando por nós. Então, vamos prestigiar esse grande espírito aqui no domingo. Ah, Ana, só dá para ficar até 11 horas. Ótimo! Olha o que a gente aprende em 2 horas, né? Olha o que a gente escuta, olha o que nós retemos, nós recebemos espiritualmente, porque essa casa já está sendo preparada para esse encontro espiritualmente. Então, no dia, nós aqui estamos e cada um é tratado na sua dificuldade. Então, vamos vir, vamos fazer esse esforço. Vai estar um sol, gente. Eu sei que a praia chama muita gente, o lazer chama muita gente. Mas, depois do almoço a gente vai. Tudo bem? Então é isso, tá? Nós esperamos vocês aqui no domingo. Vai ser uma manhã muito feliz para cada um de nós.
Tá bom? Obrigada, um ótimo retorno por lares de vocês.